Você já se perguntou se de fato é uma pessoa salva? Como podemos ter certeza da nossa salvação? Sabemos que a salvação é única e exclusiva em crer em Jesus Cristo. Mas crer vai muito além de confirmar a divindade de Cristo em nossas consciências. Crer é uma metodologia de vida. O apóstolo Paulo falou: "Sede meus imitadores, como também sou de Cristo." Tiago falou para sermos praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes. Jesus também falou: "Eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça." Portanto, a salvação que provém de Jesus requer de nós bons frutos, para assim provar que nossas atitudes passadas não nos acompanham mais, e agora temos uma nova vida, transformada por conhecer de fato Jesus. Ninguém é salvo apenas por produzir frutos, mas é salvo por seguir Jesus. E segui-lo de modo verdadeiro automaticamente nos faz produzir bons frutos. Jesus nos contou várias parábolas para ilustrar isso. Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Seus discípulos são os ramos e só frutificam se estiverem ligados a ele. Logo, nossas boas ações só serão transformadas em bons frutos se tivermos ligação com Cristo, pois não pode um ramo produzir frutos se não estiver ligado na videira. Jesus também falou em Mateus: "Pelos seus frutos os conhecereis." Ou seja, são os nossos frutos que mostrarão quem de fato nós somos e nos diferenciarão dos falsos profetas. O principal meio de identificar um verdadeiro cristão é pelo seu fruto. Deus compara o seu povo com videiras e árvores que devem dar muito fruto. A evidência da maturidade espiritual é continuar crescendo na fé e produzindo frutos até o fim de nossas vidas. Jesus contou parábolas a fim de ilustrar a importância de dar bons frutos e ao mesmo tempo nos alertar quanto ao perigo de ser infrutífero. Na parábola da figueira, Cristo enfatiza que, espiritualmente falando, uma árvore infrutífera é inútil. Um certo homem disse ao vinhateiro: "Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente?" E respondendo ele disse: "Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar." A parábola nos diz que Deus espera que frutifiquemos, e também mostra que, por mais que estejamos infrutíferos, Deus não desiste de nós, enquanto ainda há esperança de darmos frutos. Ou seja, mesmo se agora não produzo frutos, Deus continua acreditando em mim. Essa é a razão de eu estar vivo. Esse período de tempo, a qual a árvore não produz frutos e ao mesmo tempo continua sendo cuidada para produzir, é a chamada longanimidade de Deus. Se nós analisarmos e vermos que estamos sendo infrutíferos, precisamos mudar de postura, buscar mais a Deus, pois é Ele mesmo que abre portas para frutificarmos. Apenas precisamos ser obedientes. Não podemos nos contentar com o conforto. Precisamos investir no reino e produzir frutos. Afinal, não sabemos até quanto tempo Deus vai usar da sua longanimidade para conosco. Já a parábola do semeador nos ensina 4 diferentes maneiras das pessoas responderem quando ouvem a palavra de Deus. Precisamos fazer um autoexame para saber em qual categoria nós nos encaixamos. A semente caiu na beira do caminho, em pedras, em espinhos e em solo fértil. Nas 3 primeiras opções não existe a salvação, pois a semente não conseguiu frutificar. Precisamos estar no 4º grupo descrito, o de solo fértil. Jesus disse: "As sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, e porque são fiéis, produzem frutos." Precisamos entender que todo fruto se inicia pela comunhão com Deus, por meio da oração,
da adoração, da sua palavra e de cultuarmos a Ele. Deus jamais exigiria de um cristão uma vida de frutificação sem antes direcioná-lo ou capacitando para seu trabalho. Se não fosse assim, poderíamos dar desculpas quando o Senhor viesse para ajustar as contas com a sua igreja. A parábola dos talentos narrada em Mateus ilustra essa verdade. A história diz que certo homem se ausentou da sua terra e entregou seus bens a seus servos para serem trabalhados com disposição, seriedade e coragem. Jesus atribui a cada cristão a missão de trabalhar pelo crescimento da igreja. Essa individualidade implica compromisso pessoal e envolvimento diário por parte de cada um de nós, como um corpo bem ajustado. Para isso, confiou talentos a cada um de nós, conforme a nossa capacidade, e precisamos assim investir esses talentos até que o Senhor venha. Se assim fizermos, seremos recompensados por cada boa obra. Essa parábola nos deixa claro que a omissão pela boa obra é pecado, digno de condenação ao inferno, conforme o julgamento dado pelo Senhor a seu servo que não produziu. Não são apenas alguns que precisam santificar suas vidas, orar, pregar a palavra e produzir frutos. Nós possuímos talentos para investir, por isso o chamado é para todos. Temos os mesmos compromissos diante de Deus, mas cada um fazendo conforme o dom que recebeu. Somos um só corpo, a qual todos os membros são importantes, e Cristo é a cabeça. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Mas que tipo de fruto Deus espera de nós? O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Deus também deseja ver em nós os frutos de boas obras e serviço aos outros. Lembre-se, maior é aquele que serve.